queridos, olá! Como a gente combinou, o professor vai trabalhar com algumas pré-aulas antes de certos assuntos um pouco mais trabalhosos ou que vão requerer um pouco mais de prática em química orgânica. E a isomeria é uma delas, né? A isomeria é um destes assuntos, na verdade, né? A isomeria é uma matéria bem interessante da química e que sempre aparece bastante nas provas que vocês vão fazer em geral, nas provas do circuito principal, tipo Enem, URGS e assim por diante. Perdão, portanto, me desculpem. Portanto, a primeira coisa que você precisa saber é o que é isomeria. É a parte da química que estuda os isômeros. E o que são isômeros? Isômeros são substâncias com a mesma quantidade de átomos e elementos, ou seja, a mesma fórmula molecular, mas substâncias diferentes. Então, isômeros são substâncias com a mesma fórmula molecular, porém diferentes. Observem aqui o exemplo abaixo, onde você tem um C4H10 e C4H10. Só que essa substância aqui não é igual a esta. Aqui você tem um butano e aqui você tem um 2-metilpropano. Veja, você não tem a mesma substância, você não tem o mesmo composto, mas as fórmulas são exatamente iguais. E isso é isomeria. A isomeria é a parte da química que estuda justamente isso. Tudo bem? Deste modo, existem dois grandes tipos de isomerismos. A isomeria de cadeia, que você pode plana, que você pode enxergar aqui, que é a isomeria onde você vai ter, basicamente, diferenças mais simples de identificar, como, por exemplo, a cadeia, diferenças na posição, função e assim por diante. E isomerismos que são um pouquinho mais complexos, como o isomerismo espacial, onde você vai precisar imaginar espacialmente a molécula para você conseguir descobrir a diferença entre os isômeros. Tudo bem? Então eu vou fazer uma análise rápida e superficial e na aula a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar com o isomerismo plano. Quando você tiver compostos de mesma fórmula, onde a diferença estiver na cadeia, como você pode estar percebendo aqui, essa é aberta, esta é ramificada, desculpa, essa é normal, tudo bem? Esta é aberta e esta é fechada, nós chamamos de isomerismo de cadeia. Então, são isômeros que possuem cadeias diferentes. Quando você tem mudanças na posição, por exemplo, aqui você enxerga o OH no carbono 1 e aqui o OH no 2, desculpa, e aqui no 3. Se mudou a posição de algum radical ou informação na cadeia, a gente tem a isomeria de posição. Tudo bem? Aqui a dupla está entre o carbono 1 e 2, aqui está entre 2 e 3, então nós temos isomerismo posicional. São as mesmas fórmulas, os mesmos compostos, entretanto, o que a gente tem diferente? A gente tem justamente a posição desses radicais. Logo, isomerismo de posição. Isomeria de função é quando você tem isômeros cujas funções são diferentes. Veja, aqui você tem um éter cuja fórmula é igual à fórmula desse álcool. Entretanto, o álcool tem função álcool e o éter função éter. Como as funções são diferentes, nós chamamos de isomerismo plano de função. Portanto, em poucas palavras, percebe-se que isomeria está associada à diferença entre os compostos e não, obviamente, à igualdade. Há essa casualidade de terem fórmulas moleculares iguais, entretanto, são compostos totalmente diferentes. Tudo bem? Bom, agora a gente vai ver duas isomerias que são um pouquinho diferentes, um pouquinho estranhas até, são muito parecidas com as isomerias de posição e de função, mas não são as mesmas. A isomeria de compensação é a isomeria do heteroátomo. É quando você tem cadeias heterogêneas e o heteroátomo está em locais diferentes. Nós não chamamos de posição porque essas cadeias não têm numeração, pois são ramificadas. Então heterogêneas. Então nós chamamos de isomerismo de compensação ou metameria. Portanto, metameria ou isomerismo de compensação é a isomeria em que o heteroátomo muda de lugar na cadeia. E a tautomeria é o isomerismo do enol. O enol é uma função química que espontaneamente se transforma em álcoois ou cetonas. E deste modo, você tem um composto que entra em um equilíbrio dinâmico, como você pode perceber, se transformando em cetonas ou aldeídos.
Tudo bem? Então, sempre que você tiver um enol, por causa do movimento das ligações pi, como você está vendo aqui no livro, você vai ter o enol se transformando ou em aldeído ou em cetona. Logo, a gente não chama de isomerismo de função, porque quando você tem isômeros de função, eles não se transformam um no outro. Você tem um álcool e você tem um éter. Eles não se transformam um no outro. Agora, quando você tem o enol automaticamente se transforma ou em um aldeído ou em uma acetona. Deste modo, a gente percebe que necessita-se de um novo caso de isomeria. Por isso, a gente chama de tautomeria, que é associada ao enol. Vamos revisar? Quando a cadeia for diferente, isomerismo de cadeia. Quando as posições forem diferentes, isomerismo de posição. Quando as funções forem diferentes, isomerismo de função. Quando você tiver heteroátomo em lugares diferentes na cadeia, metameria. E quando tiver enol, tautomeria. Uma pequena observação no enol é, quando o enol for primário, ou seja, OH ligado a carbono primário, você vai ter a transformação em aldeído. Quando o enol for secundário, ou seja, OH ligado a um carbono secundário, como você pode perceber ali, a gente vai ter transformação em cetona. Tudo bem? Então essas são as isomerias planas. Vamos dar uma olhadinha agora na isomeria espacial. Tudo bem? Na isomeria espacial, você vai precisar observar a estrutura como um todo, porque deste modo a gente consegue notar as diferenças entre as cadeias. A primeira isomeria espacial que existe é a isomeria chamada de isomeria geométrica. A isomeria geométrica acontece em dois casos. Quando você tem ligações do tipo π, duplas, ou cadeias fechadas. Vou mostrar aqui para você então quando isso acontece. Assim, aqui você vai ter isomerismo geométrico. Vou escrever aqui para você ter essa associação. Isomeria geométrica. Ok? Desse modo. Veja, quando houver isomeria geométrica, você sempre vai encontrá-la em duas circunstâncias. E as circunstâncias são, vou colocar aqui, dupla ligação ou cadeia fechada. Esses carbonos da ligação dupla, este e este, que são os carbonos amarrados, como a gente chama, ou vicinais, vizinhos, eles precisam ter dois radicais diferentes aqui. Tá vendo? R1 tem que ser diferente de R2 e dois radicais diferentes aqui. R3 tem que ser diferente de R4. Desse modo. A mesma coisa é necessário numa cadeia fechada. Os carbonos que estão vizinhos, assim, eles precisam de dois radicais diferentes aqui e dois radicais diferentes aqui. Pronto. Quando isso acontecer, você vai ter o isômero, ou o fenômeno de isomerismo cis-trans. Aqui você tem um cis e trans, como você pode ver. Quando vai ser trans? Quando os radicais polarizadores, ou seja, os mais parecidos ou semelhantes, estiverem na transversal. Assim, ó. Tá vendo? Cloros assim e os hidrogênios desse jeito. Os isômeros trans, pelo fato de terem vetores nulos, por quê? O cloro puxa o seu elétron para cá e o cloro puxa o seu elétron para cá. Então a molécula torna-se mais apolar. A gente chama, isso é importante, vou colocar para você, apolar. A gente chama de isômero trans, ou E como símbolo da isomeria trans. Quando os isômeros polarizadores estiverem no mesmo lado, como o cloro e o cloro, você vai ter um vetor assim dos elétrons. Os elétrons tendem para ir, a essa região aqui. Se eles têm essa tendência de ir para essa região, significa que esse composto é mais polarizado. Deste modo, a gente diz que os compostos de tipo cis são de caráter polar, dessa maneira. Então, cis você identifica quando os radicais semelhantes estiverem no mesmo lado. Veja, os cloros estão em cima e os hidrogênios estão embaixo. Dessa maneira. Tudo bem? Então é bem fácil de identificar. Bom,
E a isomeria ótica é uma isomeria muito particular. Ela é uma outra forma da isomeria espacial, nós temos a geométrica e a ótica, e ela vai apresentar como critério algo bem importante. Eu vou mostrar para você aqui na pré-aula, e na aula a gente aprofunda com bastante atenção. Tudo bem? Então vou mostrar aqui para você isomerismo ótico. A isomeria ótica, ela sempre vai acontecer quando você tiver um carbono assimétrico ou carbono quiral. O que seria o carbono assimétrico ou carbono quiral? O carbono quiral, vamos colocar aqui, ó, ótica, isomerismo ótico. Deixa eu colocar aqui para você, ó, ótica. Ótica ou óptica, tanto faz. O carbono quiral é o carbono que obrigatoriamente tem 4 radicais diferentes ligados a si. Ele pode acontecer tanto em cadeias abertas quanto em cadeias fechadas. Nas cadeias fechadas, você deve fazer aqui um corte no seu ciclo e observar se os lados do ciclo são diferentes entre si. Quando isso acontecer, você vai ter um carbono quiral. Tudo bem? Então, repito, em cadeia aberta, assim, e em cadeia fechada. Essa é a nossa regra para determinar os carbonos quirais. Tudo bem? Então, aqui você tem cadeia aberta, 4 radicais diferentes, e aqui você tem cadeia fechada. Tudo bem? Então, o que acontece? Na cadeia fechada, só para ser claro, você tem radical aqui e radical aqui diferentes, tá? E no ciclo, um lado tem que ser diferente do outro, como o senhor acabou de mostrar. Vamos tentar identificar o carbono quiral? Vamos lá. Ó, o carbono quiral, então, pode apresentar, por exemplo, esse fenômeno muito interessante que o professor está mostrando aqui para você, que vou comentar a seguir. Antes, vou mostrar para você aqui por que ele é um carbono quiral. Veja, ele tem aqui em cima o OH. OH é diferente do hidrogênio, que é diferente do metano e que é diferente do SH. Portanto, este é um carbono quiral. Quando acontece um carbono quiral numa molécula, há um fenômeno muito interessante que é o fenômeno da quiralidade. A molécula ela vai apresentar uma outra molécula que é oposta a ela, que nunca vai ser igual. Elas não são superponíveis, como a gente chama. Elas nunca vão acabar sendo as mesmas, como você pode ver. Se você inverter essa molécula da esquerda, por incrível que pareça, ela nunca vai ficar igual à molécula da direita. Você pode perceber isso aqui nos exemplos que o professor postou no livro. Deixa eu mostrar para você. Aqui, ó. Se eu pegar a molécula da esquerda e invertê-la, ela nunca vai ser igual à da direita, como você está vendo. E não existe forma de mudança, de inversão, de giro, que faça com que esta aqui de cima fique igual a essa de baixo. Porque se você virá-la desse jeito, o flúor que está aqui vai lá para trás e nunca vai ser igual. Aí você pensa, mas qual é a relevância disso? Na prática é bem grande, porque muitas dessas moléculas vão apresentar comportamentos diferentes no seu organismo, gostos, cheiros diferentes. Por exemplo, existem algumas que têm cheiro de limão e outras que têm cheiro de laranja, veja, é o caso do limoneno. Como é que a gente identifica então uma e outra? Existe uma técnica que é chamada de técnica do desvio da luz. Então, quando você incide a luz, uma delas tem a capacidade de desviar a luz para a esquerda e a outra para a direita. Quando o desvio é para a esquerda, a gente chama de left hand, né? De canhoto, chamamos de isômero canhoto. Por isso o nome é levógero, levógero de left. Quando desvia para a direita, a gente chama de dexter, que vem de destro. Isso significa que é, obviamente, o isômero destro. Tudo bem? Isso é bem interessante. Então, quando desvia para a esquerda, chamamos de isômero levógero, e na direita, a gente tem ali um isômero destro, destrógeno, certo? Então isso é bem importante, isso acontece quando você tem o carbono quiral, e o nome disso é enantiômeros. É o nome que a gente dá para esses compostos, que são opostos. Sempre acontecem quando você tiver o carbono quiral. Tudo bem?
Bom, então essa foi a pré-aula para isomeria. Com isso aqui você já está apto para trabalhar com muita coisa sobre isomeria e na aula a gente vai aprofundar com bastante atenção esses aspectos. Espero que eu tenha ajudado. Um grande abraço, até a aula 5 e tchau, tchau!